Mas então, galera, a gente sabe que o motor a pistão, eu fiquei devendo essa explicação para vocês, que é o seguinte: a diferença do motor a pistão ao motor turbo-hélice. Galera, o motor a pistão é aquele que eu te falei. O motor a pistão ele utiliza um motor térmico de combustão interna, porém ele necessita de uma hélice para gerar tração, certo? Esse é o motor a pistão. O motor turbo-hélice é basicamente a mesma coisa, só que além de ser um motor a pistão que vai girar a hélice, é um motor turbojato que vai girar a hélice, entendeu? Mas o básico é isso: o motor a pistão ele utiliza um motor que usa pistão para girar a hélice. O motor turbojato, além de usar um motor a pistão, ele utiliza um motor a jato que vai girar a hélice, mas mesmo assim são aviões a hélice. Porém, o avião turbo-hélice ele também tem uma tração gerada pelo turbojato, certo? Mas grande parte da tração de um motor turbo-hélice vem da hélice, não do motor. Mas é uma taxa aproximadamente de 80% da tração de um motor turbo-hélice é gerado pela hélice e os outros 20% é pelo jato. Mas é basicamente isso. A diferença do turbo-hélice para o pistão é esse. O pistão utiliza um motor a pistão para girar a hélice e 100% da tração é gerada pela hélice. Tem algumas perdas caloríficas, mas a tração toda é gerada pela hélice. O motor turbo-hélice, o que faz girar a hélice é um motor a jato, não é um motor a pistão. Quem gira a hélice no turbo-hélice é um jato, beleza? E lembrando que o turbo-hélice ele também tem uma taxa, o motor em si, sem ser a hélice, também gera tração. Em torno de 20% da tração do motor turbo-hélice vem do motor e os outros 80% vem da hélice, beleza? Mas galera, falando aqui de motor, tá legal, eu adoro esse assunto de motor. É importante a gente lembrar das características necessárias para um bom motor aeronáutico. Quais são as características necessárias para um bom motor aeronáutico? Entre os fatores necessários são o quê? Segurança, durabilidade, pouca vibração, economia, facilidade de manutenção, compacidade, eficiência térmica e leveza. Esses são os principais fatores que a gente precisa ter no motor aeronáutico para ele ser bom. Mas aí você está perguntando, o que é leveza? Esse último coisa que você falou, tá bom, tudo que você falou ali eu entendi. Mas o que é esse leveza? É um motor levinho? Mais ou menos. Certo? Vou te dizer o que é. Leveza, gente, é um conceito muito importante que nós temos que saber, tanto para a nossa vida na aviação, quanto para a sua prova da ANAC. O conceito de leveza é importantíssimo. Gente, leveza é a relação massa-potência. Vamos melhorar isso? Vamos! É o seguinte, gente, todo motor, ele vai ter o quê? Uma massa, certo? O motor, ele vai ter, pode ser tanto a pistão ou a hélice. O motor tanto turbo-hélice, tanto a pistão, motor a jato, eles têm uma massa, certo? Aquele motorzão lindo, maravilhoso, tem uma massa. Pode ser aquele GE90 do 777 gigantão, quanto o nosso querido Lycoming, que equipa a nossa frota de aviãozinhos do Aeroclube, certo? Aqueles motores Lycoming ou Continental, eles têm uma massa, certo? Eles não é nada, eles têm uma massa, certo? E essa massa tem o quê? Toda a massa tem peso, certo? Dependendo da gravidade, tem peso. Mas enfim, esse peso, essa massa, é importante que no motor aeronáutico ela seja a menor possível, certo? Porque um motor muito pesado, o que vai fazer? Um motor muito pesado vai ser necessário maior tração, maior sustentação para tirar ele do solo, certo? E se você aumentar a tração dele, provavelmente você vai ter que aumentar o quê? O consumo de combustível dele, porque ele vai precisar de mais energia para sair do chão, certo? Então não é um motor muito legal para aviação. Então os motores bons para aviação tem que ter uma taxa de leveza mínima, ou seja, a relação massa-potência tem que ser a menor possível. O que quer dizer isso, GT? Quer dizer que o quê? Que o motor ele tem que ter uma massa pequenininha e tem que ter uma potência grande. Quer dizer o que, gente? Quer dizer que pela a potência desenvolvida nesse motor em relação ao peso tem que ser bem pequeno. Quanto menor essa relação, melhor. Vamos dar um exemplo aqui para você entender? Mas galera, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender legal isso aqui. Nós temos dois motores. Temos o motor 1, temos o motor 2, né? Os nossos dois motorizinhos. O nosso primeiro motor, ele tem uma massa de 120 kg, tá vendo? Pesa 120 kg. O nosso motor 2, ele tem uma massa de
720 quilos, tá vendo? É a massa dele. Ó, temos a massa. Embaixo vamos ver a potência. O motor 1, ele desenvolve 150 HP, horsepower, é a potência dele. A unidade de potência é o que? Cavalos de força, certo? 150 cavalos tem o motor 1. E o motor 2 também 150 HP, certo? A gente sabe que leveza é o que? É a relação de massa por potência, certo? Esse é o conceito de leveza. E quanto menor a leveza, melhor é o motor, certo? Então os motores aeronáuticos têm que ter a menor leveza possível, correto? Então me pergunte, qual dos dois que é o melhor motor aeronáutico? Você respondeu que é o 1, você acertou. Por quê? Vamos fazer essa relação aqui. Galera, a relação de leveza entre esse motor 1 e 2 é o seguinte. No motor 1, a relação de leveza dele é o quê? É 0,8 kg por HP, certo? É uma relação muito baixa, ou seja, a leveza dele é baixa, que é uma coisa boa. Então a gente viu que 0,8 kg por HP é uma relação de leveza muito baixa, certo? Que é uma coisa boa. O motor tem que ter uma leveza muito baixa, quer dizer que é uma coisa boa. Esse motor 1 aqui é o ideal para o aeronáutico. Por quê? O motor 2, qual é a relação de leveza dele? Se a gente for calcular aqui, vai dar o quê? Ó, 720 por 450 vai dar 4,8 quilos por HP. Quer dizer o quê? Quer dizer, nossa, botei aqui. Você vê que a taxa de leveza desse motor 2 é muito alta, tá vendo? 4,8 por HP, quilos por HP, é uma relação de leveza alta. Quer dizer que esse motor aqui, ele não tem uma leveza baixa, a leveza dele é alta. Logo, esse motor aqui não é legal para aviação. Lembra que o importante para a sua prova da ANAC, o melhor motor aeronáutico é o que tem a menor leveza. Lembrando que leveza é a relação de massa-potência de motor, beleza? A última aula foi transformada em energia mecânica, porque está conectado aqui no nosso eixo de manivelas. O que vai acontecer? Desculpe pelo meu celular. Então, depois que descer esse eixo de manivelas, depois que esse